aqui no equivalente ao comentário do livro de Êxodo, certo? Então, vamos lá, vamos ver aqui onde paramos, né? Só recapitulando aqui, começamos com Gênesis, da criação, nós começamos também comentamos na visão de Joséfo que ele foi um judeu, que ele foi testemunho ocular da destruição do templo pelos romanos nos anos 70, da destruição de Jerusalém, né? E então aqui nós estamos falando dele como ele era um sacerdote da linha sacerdotal da tribo de Levi, e ele comenta os quatro livros, né? O Pentateuco, né? Que eles chamam de Torá, né? Ele comenta também a história dos profetas, a história de reis, e comenta também sobre o período de exílio, o período grego, a famosa Guerra dos Macabeus, né? Que desmente a versão da igreja, diz que foi um período que Deus não falou com o teu povo, né? Então, isso aí desmente porque Deus praticamente salvou o povo durante aquele período da extinção cultural, porque os gregos queriam fazer um extermínio cultural, né? Queriam helenizar todo mundo, todo o seu território, todos os seus domínios, inclusive abolir a lei de Moisés que o povo de Israel seguia com tanto rigor, né? Então, isso aí foi mantido. Na verdade, o povo está em ameaça sobre ameaça desde o tempo da rainha Esté e do, rei, do profeta Neemias, né? Da Ageu. Então, a gente vai fazer, então a gente vai ler um pouco mais sobre essa questão aqui, que dizem que o livro Periter Bíblico não tinha, nos livros não tinha nem o nome de Deus. Isso é uma coisa que não era fundamentada, certo? Então vamos falar um pouco da visão esse autor também, que ele contribuiu muito para provar que a Bíblia era verdadeira, os fatos eram verdadeiros, né? Nós paramos aqui, falamos sobre a saga de Adão, por que Adão pecou, né? A criação do mundo, da criação de Adão, do que Adão pecou. E também falaremos também, falamos também sobre o dilúvio, o porquê do dilúvio, né? Falamos também sobre os descendentes de Noé, né? Dos seus filhos, Sem, Cam, Jafet e Jafet, né? E, e até Abraão, né? E no última live comentamos o porquê de Abraão, porque tudo começou com Abraão, né? E contamos um pouco sobre a o comentário, falamos um pouco sobre o comentário judaico sobre Abraão, né? E só vocês conferirem nas lives anteriores, né? Que já está no meu canal do YouTube, e vocês podem conferir lá, né? As anteriores comentários que nós fizemos. E então a gente vai falar aqui, falamos também dos filhos de Jacó, né? De Abraão, Isaac, Jacó e dos seus filhos, José. E também agora nós vamos falar também sobre o Êxodo, né? Começamos com o Êxodo, né? Que Êxodo significa Shemot, né? No vídeo passado falamos sobre o nome dos quatro livros, né? Dos quatro livros, porque que em hebraico é Bereshit, depois é Shemot, depois é Números, né? Devarim e Bamidbar, Devarim, que é o Bamidbar, né? Que é o Números. Aí temos o Levítico, que é Vaikra, e temos Deuteronômio, que é Devarim, né? Bereshit significa a expressão que tinha no início do livro, Bereshit, que quer dizer
em um princípio, né? Porque se estudar o hebraico diz que aquele não foi o começo de tudo, aqui teve um princípio. Depois temos Shemot, né? Quer dizer êxodo, que é um êxodo em grego. Então, Shemot significa das almas que desceram ao Egito. É o início das almas que desceram das pessoas que desceram, né? Porque Shemot vem de Shema, Neshema, que é o nome derivado da tua alma, que tua alma recebe o nome antes de você nascer e dá o porquê que você tem aquele nome. É a tua alma que já tem esse recebimento, entendeu? Seu nome é para ser o que você é, entendeu? Então, e os israelitas priorizam muito o nome das pessoas quando nascem de acordo com a situação que elas vêm ao mundo. Foi no caso do nascimento dos filhos de Leia com Jacó, de Raquel com Jacó, sabe? Tipo, veja um filho, Deus viu quanto era desprezada, ele me deu um filho, sabe? Vai ser Rubem, né? Porque meu marido me amará mais. É assim vai. Então, é aquela situação de como você nasceu, que é o nome da tua alma. Então, por isso que chama Shemot, vem de Neshema. E nomes, e também Shema vem de nome também, que está ligado à tua alma, na alma no hebraico. Aí vamos ver mais para adiante o livro de Números, que significa Bar Midbar, né? Aí já fala no deserto, tá? Com a peregrinação do povo de Israel no deserto. Aí também falamos, daí vai ter Devarim, Devarim que é Deuteronômio, que significa repetições. São as repetições que Moisés fez de toda a lei, ok? Então, estamos aqui em Shemot, Êxodo, início, né? Começamos aqui falando sobre o porquê, já isso na live final, falamos o porquê, a, porquê que a, o, os egípcios começaram a escravizar os hebreus ali, os filhos de Jacó, os israelitas, certo? Então, no livro está escrito aqui, no início está escrito aqui, né, que sobre a versão deles, né, a versão de José falando assim, primeiramente aqui no capítulo de Êxodo do 1, né, que ele está dando um comentário, como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos, e só pensam em que eles podem proporcionar prazer e proveito. Eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e a riqueza que eles conquistavam com o trabalho, né? E conceberam mesmo certo temor e aumento do número deles. Isso é fato. Eles cresceram, os filhos de Jacó cresceram em números extraordinários ali no Egito, né? Tendo um tempo a memória apagada, tendo o tempo apagado a memória das obrigações de todo o Egito devia a José, e tendo o teu reino passado para outra família, e começaram a maltratar os israelitas de oprimi-los, né? Por quê? Provavelmente essa época foi aquela época que os Ixos, que eram um povo semita, que dominavam ali praticamente uns 400 anos ali o Egito, né? Eles foram expulsos pelos egípcios, meus, Misraim, né? E daí uma dinastia egípcia subiu ao trono de volta e começou a maltratar os hebreus, os israelitas, porque eram de origem semítica. Então, isso já começa aí o percalço, né? E daí vamos falar de uma particularidade que tinha aqui mais adiante, que fala que um escriba egípcio, né, que era um sacerdote na época, ele começou a a ter visões, né? Tem uma profecia dizendo que dentre os filhos dos hebreus nasceria um que humilharia a coroa do Egito. Olha só o comentário aqui, ó, né? Esse mal foi seguido por outro, que aumentou ainda mais o desejo que os egípcios tinham de nos fazer perder. Um dos doutores da sua lei, da qual eles dão o nome de escriba, das coisas santas que passaram entre eles por grandes profetas, né? Profetas do mal ali, né? E disse ao rei que
naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo mundo, pois aumentaria a glória de sua nação e humilharia o Egito, cuja sua reputação seria imortal. Ele estava falando aqui de Moisés, certo? Por isso que já tinha um problema aqui dos egípcios quererem fazer o que fizeram com os israelitas aqui, matar as crianças de sexo masculino, né? Por causa daquela profecia que os 400 anos de Abraão, lá em Gênesis 15, certo? Que Deus falou para Abraão como que seria a tua descendência, né? Como aconteceria com a tua descendência ficaria escravo no Egito por 400 anos. E voltariam, depois de 400 anos, voltariam à sua terra que dele jurou dar Abraão, Isaac e Jacó, certo? Então, foi aí que começou a acontecer a tragédia, né? Então, aqui diz que as parteiras, foi dada até a ordem às parteiras, mas as parteiras, com temor de Deus, não mataram as crianças. Então, aí começaram a engambelar o faraó. E daí, no caso aqui, diz que Joquebede deu a luz, né? E junto com Arão. E Arão tinha uma promessa aqui, segundo o comentário, que ele orou para Deus e Deus falou que se lembrava da aliança com Abraão e ia cuidar daquela geração, né? E ia dar a salvação. E nesse caso aí aconteceu que as aconteceu então que Arão, né? Que Arão, que foi o pai de Moisés, ele ele com Joquebede cuidaram do filho por 3 meses, não podendo mais cuidar sob ameaça de morte por causa de um decreto. Esse decreto ali poderia matar tanto ele, a mãe, como a criança. Então eles decidiram deixar na mão de Deus, como caso. Botaram a criança num cesto de junco com betume e a criança mergulhou até a princesa. E a princesa egípcia gostou, viu a beleza da criança e adotou a criança. E o que aconteceu depois? Que essa criança foi parar no colo do faraó. E por a ironia do destino, aquela criança pegou a coroa do faraó e começou a jogar no chão com brincadeira, né? E deu um temor no faraó, e deu temor no faraó por causa disso, por causa que é a profecia, né? Então conta essa tradição judaica que aconteceu ali, a tradição rabínica fala que aconteceu ali é, foi que ele perguntou ao sacerdote, né? O sacerdote falou assim: se ele realmente é uma criança divina, coloque brasas e ele coloca para ele pôr na boca. Se ele não colocar a brasa na boca, ele é o que nós procuramos. Se não, se queimar, é uma criança normal, né? Digamos, né? Daí conta-se que o arcanjo Miguel, em prol de proteger Moisés, fez com que ele queimasse a boca com a brasa. E daí deixou o faraó sossegado. O faraó ficou sossegado, né? E também a princesa estava relutante em proteger aquela criança. Então foi aí que aconteceu a que Moisés cresceu no palácio junto com as pessoas que queriam matá-lo antes do nascimento. Então, vamos começar aqui, né? Que daí depois de todo esse processo, a Joquebede acabou sendo a ama de Moisés, né? Que ela cuidou de Moisés por intermédio de Miriam, né? Que, como você sabe da passagem bíblica. Então vamos ver aqui a sequência aqui, né? Logo o menino foi criado e educado dessa maneira e chegar à idade de poder dar prova de sua coragem. Praticou atos com bravura que não permitiam mais dúvidas quanto à veracidade e que se havia se predito, isto é, que ele elevaria a glória de sua nação e humilharia os egípcios. Eis o motivo. A fronteira do Egito foi devastada pelos etíopes, que estão próximos. Os egípcios marcharam com um exército contra eles.
mas foram vencidos em combate, retiraram-se com desonra. Né? Os etíopes, orgulhosos de tamanha vitória, julgaram que era covardia não aproveitar a boa sorte e começaram a se vangloriar de poderem conquistar todo o Egito, e lá entraram por diversos lugares. A quantidade de esportes que arrebataram e o fato de não terem encontrado resistência alguma aumentaram-lhe a esperança de conseguir um feliz resultado na sua empresa. Assim, avançaram até Mênfis, chegando até lá, até o mar. Os egípcios, reconhecendo-se muito fracos para resistir tão grande força, mandaram consultar o oráculo. E, por ordem de uma secreta de Deus, a resposta que receberam foi que somente um homem havia, um hebreu, o qual podia esperar auxílio. O rei não teve dificuldade em julgar que essas palavras e que e Moisés era o hebreu em questão, a qual o céu destinava a salvar o Egito, e pediu a filha para fazê-lo general de todo o exército. Ela conseguiu, e ele disse que julgava assim prestar ao rei um grande serviço. Contudo, obrigou-o ao mesmo tempo a prometer, com juramento, que não lhe faria mal algum. A princesa, não se contentando em testemunhar assim a extrema afeição por Moisés, não pôde também deixar de, com azedume, perguntar aos sacerdotes egípcios se ele não se envergonhava de ter havido tratado como inimigo, e se desejaram tirar a vida de um homem a quem eram agora obrigados a pedir auxílio. Olha só, o documentário Moisés ele foi general, salvou o Egito de uma invasão etíope, né? Pode-se imaginar que, por fazer Moisés, pode-se imaginar com que prazer Moisés obedeceu às ordens do rei e da princesa que lhe eram tão gloriosas. E os sacerdotes das duas nações tiveram com isso motivos diferentes. Idêntica alegria, os egípcios esperavam que depois de vencer os inimigos sob o comando de Moisés, encontrariam facilmente uma ocasião para matá-lo à traição. E os hebreus ansiavam, por esse mesmo motivo, sair do Egito e livrar-se da escravidão. Você vê que mesmo assim os egípcios estariam tentando matar Moisés de tudo quanto é jeito. Então aí que a coisa aí que a coisa pega, né, gente? Então vamos lá. Esse excelente general posto à frente do exército logo se fez admirar pela sua prudência. Em vez de marchar ao longo do Nilo, atravessou pelo meio das terras a fim de surpreender os inimigos. E jamais pensariam que ele os fosse alcançar por um caminho tão perigoso, devido à quantidade de serpentes e várias espécies que ali vivem. E muitas delas não existem em outro lugar, e não somente são temíveis pelo veneno, mas são horríveis de se ver porque, tendo asas, atacam homens elevando-se ao ar, para se atirar sobre eles. Moisés, para se precaver contra elas, mandou colocar em gaiolas algumas aves chamadas ibis, que são domesticadas, amigas do homem, e inimigas mortais da serpente, sendo que estas as temem e não menos que os cervos. Nada mais direi sobre essas aves, porque não são desconhecidas aos gregos, né? Quando Moisés chegou ao seu exército, essa tão perigosa região, soltou os pássaros ibis, né? E passou assim sem perigo. Então surpreendeu os etíopes e deu combate e os dispersou, fazendo-os perder a esperança de se tornarem senhores do Egito. Mas tão grande vitória não reteve seus intentos. Entrou no país deles, tomou várias cidades, saqueou-as e fez grandes mortandade. Tão gloriosos resultados reanimaram de tal modo a coragem dos egípcios que eles seriam capazes de tudo e empreender sob o comando de um tão excelente general. Os etíopes, ao contrário, só tinham diante dos olhos a imagem da escravidão e de morte. O ilustre general impeliu-os até Sabá, capital da Etiópia, que Cambises, rei dos persas, chamou-os depois de Meroe, depois de sua irmã. Aí Moisés os sitiou e
embora a cidade fosse tida como inexpugável, porque além de suas grandes fortificações é rodeada de 3 rios, o Nilo, Astape e Astorbora, cujo percurso era muito difícil. Ficava assim situado numa ilha e não era menos defendida pela água que a rodeava, e todos os lados pela força de suas muralhas e suas defesas. Os diques preservaram as inundações, os rios que vinham ainda de uma terceira defesa quando os inimigos passassem uma pelas outras. Aí vamos ver aqui. Moisés ficou aborrecido ao constatar que tantas dificuldades juntas tomavam a conquista da cidade quase impossível, e que seu exército começava a refardar-se, porque os etíopes não se atreviam a dar mais combate. Tardes, filha do rei da Etiópia, tendo visto do alto das muralhas praticar num assalto atos de valor e coragem extraordinários, ficou tão cheia de admiração pela bravura a qual reergueram o ânimo dos egípcios e fizeram tremer a Etiópia, antes vitoriosa, que sentiu o coração ferido de amor por ele. Compaixão, sempre aumentando, mandou-lhe oferecerem a mão em casamento. Ela aceitou a honra com condição de que entregasse a cidade. A promessa foi confirmada com o juramento, e depois de que o tratado foi feito, em boa fé, à parte, ele deu graças a Deus por tantos favores reconduziu os egípcios vitoriosos de volta à sua pátria. Mas esses ingratos, em vez de manifestar reconhecimento pela salvação e pela honra que deviam a Moisés, aumentaram ainda mais seu ódio contra ele e procuraram mais do que nunca eliminá-lo. Temiam que conquistara enchesse de tal modo de orgulho que pensasse em se tornar o senhor de todo o Egito. Aconselharam o rei a mandar matá-lo, da qual deu ouvidos tais palavras, porque a grande fama de Moisés já causava inveja, e o monarca começava a temer que fosse também sobrepujado por ele. Nisso era ajudado pelos sacerdotes que, para incitá-lo ainda mais, recordavam ao rei continuamente o perigo em que se encontrava. Aquela profecia do sacerdote, gente. É aí que estava o problema, né? Então, vamos lá. Assim o faraó consentiu na morte de Moisés, e ela seria inevitável, se não houvesse descoberto a intenção dos egípcios e se ausentando no momento oportuno. Moisés fugiu para o deserto e desse modo salvou-se, porque os inimigos não podiam imaginar que ele tomaria tal caminho. Como nada encontrasse para comer, viu-se atormentado por uma fome extrema, mas suportou com paciência, e depois de haver andado muito, chegou pelo meio-dia próximo à cidade de Midian, né? O nome de que lhe deu um dos filhos de Abraão a Quetura, à beira do Mar Vermelho. Estando cansado, sentou-se à beira do poço para repousar. Esse fato deu-lhe ocasião para mostrar sua coragem, abrindo o caminho uma sorte melhor. Eis que tudo se passou. Um sacerdote chamado Reuel, ou Jetro, muito estimado por seus, tinha 7 filhas, que, segundo o costume das mulheres de Troglodita, cuidavam dos rebanhos do pai, tá? Então aqui estamos falando já de Midian aqui, né? Tal fato, os egípcios, segundo aqui a versão aqui de Joséfo, os egípcios fizeram de tudo para perseguir Moisés, por causa daquela profecia do prometido dos deuses dos hebreus, né? Então, ora, como a água era doce e muito rara naquelas paragens, os pastores e pastoras iam solicitamente buscá-la, para dar e beber os animais. Assim as irmãs vieram naquele dia por primeiro ao poço, tiraram água, encheram suas vasilhas para dar e beber aos carneiros e ovelhas. Mas alguns pastores que ali chegaram maltrataram-nas e tomaram a água que elas tinham tido de trabalho tirar. Moisés, enraivecido por tal violência, julgou que não havia absolutamente permiti-la, né? Espancou os insolentes e os afugentou, auxiliando as moças no que a justiça lhe pedia dele. Elas contaram ao pai o que ele havia feito em favor delas e rogaram-lhe que mostrasse seu reconhecimento para com o estrangeiro. Pelo auxílio que prestara, Reuel louvou gratidão e lhe mandou chamar Moisés. E não
se contentou em agradecer a ação tão generosa, mas de Deus Zípora por uma de suas filhas em casamento e a superintendência de todo o rebanho, que consistia então na riqueza dessa nação. Moisés morava então com o sogro e cuidava dos rebanhos deste. Um dia levou-as a pastar no Monte Sinai, que é o mais alto de todos da província, muito rica em pastagens, isso porque, além da fertilidade natural, né, o Sinai tinha fertilidade, tá? Outros pastores lá não iam por causa da santidade do lugar, onde diziam-se que Deus morava ali. E lá ele teve uma visão maravilhosa. Viu uma sarça ardente de tal modo rodeava as chamas e parecia dever queimar-se. No entanto, nem as folhas e nem as árvores, e nem as folhas nem os ramos eram danificados. E tal prodígio deixou atônico, nunca porém o medo medo foi maior do que quando viu sair do meio da sarça uma voz que chamou-o pelo nome e perguntou-lhe como se atrevia a ir a um lugar santo que nenhum outro antes se aproximara. Mandou-lhe que se afastasse da chama, não se deixando levar pela curiosidade e se contentasse com o que merecera ver, sendo um digno sucessor da virtude dos seus antepassados. A voz predisse-lhe em seguida a glória que ele deveria conquistar. Com o auxílio que receberia de Deus, tornar-se-ia célebre entre os homens. Ordenou-lhe que voltasse sem temor para o Egito, a fim de libertar os hebreus de sua escravidão, pois acrescentou a mesma voz: eles se tornarão senhores do mesmo país, rico em todas as espécies de bens que Abraão, o chefe de vossa raça, possuiu, e serão devedores de tão grande felicidade a vossa sábia direção. Mas, depois que tiveres tirado do Egito, não deixeis de oferecer um sacrifício aqui nesse lugar. Esse era Deus falando na sarça ardente a Moisés, né? Então vocês podem ver aqui que isso aqui, praticamente José está falando, é, é a tradição, a lei oral que foi contada de descendente para descendente, né? Não desfazendo dos escritos, né? Mas isso aqui é um comentário oral que foi passado de pai para filho e então isso era contado para eles detalhes, né? A Bíblia, né? Que é a Torá, ou a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele também, ele é uma fonte escrita, mas existe entre os israelitas, os judeus hoje, o Talmud também praticamente fala sobre isso aqui. Mas no tempo de José, provavelmente, isso aqui era uma transmissão oral, né? Que dava detalhes, né? É. Então aqui já um comentário diz que em diversas passagens da Bíblia esse monte é chamado de Horebe, onde Moisés promulgou a lei, né? Muitos confundem com Sinai, uma tradição local coloca Horebe no pico Safsat, Safsaf, de maciço montanhoso do Sinai, em outro mais elevado, ele meio, e a meio dia de distância, mas alguns estudiosos tentam o contrário, que Horebe é o verdadeiro nome do maciço, enquanto Sinai seria apenas a denominação derivada de um deus lunar, sim, venerado talvez nesse lugar. Isso aqui é comentário do tradutor, tá? Porque a Bíblia já diz ali que o Sinai ele tem outra conotação ali, tá? Porque se fosse adoração pagão, Deus não estava ali. Já foi dito aqui que aqui era lugar santo. Então a gente toma cuidado um pouco, gente. Por exemplo, o, o livro foi sujeito a traduções. E o problema não é a tradução, é a interpretação, que a teologia cristã, ela é meio perrengue esse negócio, porque elas querem tirar a veracidade judaica, semítica da coisa. Querem impor uma coisa que já é da Igreja Católica desde o século III já, entendeu? É uma coisa meio antissemita. Então, até o livro, ele foi traduzido já, ele é escrito já, um livro antigo já foi traduzido, mas
existe sempre o dedinho do cara lá querendo botar a teologia sistemática ocidental. Isso é complicado, né? Então eu já observei aqui no livro como uns erros de interpretação na tradução, certo? Então, por exemplo, a Bíblia mesmo, ela, para ela ser entendida, você tem que entender a questão de povo. Quem que foi o povo que recebeu isso, que recebeu as, as instruções, a lei? São os israelitas, o povo hebreu. Então, temos que pensar como o povo hebreu pensava, como os israelitas pensavam, como os judeus pensavam. Não uma coisa que foi criada no século III, que a igreja querendo totalmente tirar a autoridade semítica desse livro, né, dos descendentes de Abraão. Então é complicado, certo? Então, toma cuidado porque tem filosofia grega no meio, tem um monte de coisa. Então, por isso que toda vez que você lê um livro, né? Eu tenho esse livro ele tem veracidade, por quê? Porque José também diz que como um semita, como todos os semitas, e ainda mais ele sendo a tribo de sacerdote, a tribo de Levi, né? Tribo sacerdotal, ele não pode mentir, porque acarreta maldições. Ele tem que contar a história como ela é, da tradição oral ou como está escrito, certo? Então, aí vemos que a veracidade, que José ele conta também sobre os outros historiadores que manipulavam a história, né? No caso dos gregos. É por isso que hoje, muitas vezes, muito judeu não se dá muito com o grego, porque os gregos já desde antigamente mudam a questão da história. Então, não tem muita fidelidade, certo? Não é muito fideligno com o que eles contam, né? Já contei uns exemplos que eles mudaram totalmente o nome dos povos como antigamente. Por exemplo, conhecemos Egito hoje porque Egito vem de Egípcios, que vem do grego, adotado pelos romanos, tal. Até hoje o Egito é conhecido como Egito, mas antigamente não, era Mitzrayim, terra é, que é mesmo Eretz Mizraim, terra dos descendentes de Mitzrayim, né? Então temos lá também a Etiópia, que também é um nome grego, que significa que era Cush, né? Eretz Cush, terra do Cush, né? Dos Cushim, né? Então essas mudanças de nome foram os gregos que mudaram. É por isso que fica difícil quando você vai traçar Gênesis 10, você traçar a genealogia dos filhos de Noé, por causa dessa mudança de nome que os gregos colocaram. Nós não, e para nós ocidentais, né? Mas para os orientais ainda, para o pessoal do Oriente Médio, eles conhecem os povos como eram. Por exemplo, o Irã até hoje chama a Grécia de Yavan, por causa do ancestral em comum, né? Que mais? É, a Síria é o nome de Síria, mas não é por causa do ancestral que começou a dinastia lá, que foi um dos filhos, um dos descendentes de Abraão com Quetura, que Sur conquistou Harã, a terra de Arã, e deu e aquele país ganhou nome em homenagem a esse conquistador, Sur, né? A, a África, por exemplo, está escrito aqui, a África, ela tem esse nome por causa de Efer, outro descendente de Abraão com Quetura. Então, Abraão foi responsável de várias nações aqui. Foi o pai de várias nações, fisicamente também. Não tirando o propósito espiritual, mas se cumpriu fisicamente. Né? Até os povos da Arábia, né, têm descendentes de Abraão, seja Ismael, seja Edom, seja que mais outros, tem vários outros povos ali que se misturaram ali e são descendentes de Abraão, né? Que Abraão tem descendência até na África, se vocês têm uma ideia. Na Líbia, que
por causa na Líbia mesmo, que é na África, que ela só ganhou esse nome por causa dos gregos, mas o nome da, dali era Lud, né? A terra dos Ludims, né? Então, ali, provavelmente, a África, o nome de África, o continente, foi dado por causa do descendente de Abraão, Efer, né? Que vem do Berbere ou do moro de Ifica, ou Efer, ou Ifir, né? Daí vem o termo África para nós. Então, tudo ali pro cara de Abraão. Então, tá ali aquelas coisas desde os gregos, querem tirar a veracidade dos descendentes de Abraão, entendeu? É complicado essa história aqui, né? Então, vamos lá, né? Moisés admirava, acabava de ouvir pelo que tinha visto, um grande Deus, do qual adora a onipotência, de tantas vezes fizesse brilhar em favor dos seus antepassados. E não poderia, sem ser extrema loucura, desobedecer às vossas ordens. Como sou um simples homem sem autoridade, não tenho poder em persuadir esse povo e abandonar o país onde se estabeleceu há longo tempo para seguir-me aonde quer que eu vá, onde quiser levar. E, mesmo sem convencer, com os poderes de obrigar o rei a permitir que se retirem, sendo que o Egito deve trabalho deles a felicidade que agora deles desfrutam. Tendo Moisés falado, mandou o Deus confiar na aliança, garantindo de que não abandonaria na direção daquele empreendimento, e prometendo pôr-lhe na boca as palavras quando tivesse necessidade de persuadir, e se fosse preciso, revestir com poder, revestir com poder, é, quando fosse o momento de agir, para dar-lhe uma prova que ordenou e que lançasse na terra o que trazia na mão. Moisés obedeceu e no mesmo instante transformou-se numa serpente e se pôs a rastejar, movendo a cauda e levantando a cabeça para se defender como se quisessem atacar. De repente a corda desapareceu e a vara voltou a ser o que era. Isso é Deus dando uma demonstração para Moisés, tá? Aí, em seguida, Deus ordenou que Moisés pudesse a mão no seio. E ele retirou a mão branca como cal. Imediatamente ela também voltou ao primitivo estado. Ordenou ainda que tirasse a água do lugar ali perto. Ele o fez, e a água converteu-se em sangue. E Deus, vendo tais prodígios, Deus deixara atônito. E disse-lhe que tomasse ânimo com certeza de seu auxílio, e que confirmaria a missão de milagres semelhantes. E que partisse imediatamente caminhando dia e noite para ir libertar seu povo, porque ele não podia mais suportar o gemido deles. Era tão dura a servidão, né? Moisés não podendo depois do que acabara de ouvir, duvidar mais do que é feita a promessa divina, rogou a Deus que no Egito lhe desse o mesmo poder para fazer aqueles milagres e com que favorecia naquele momento acrescentasse a graça de ter sido dignado de fazê-lo ouvir a sua voz e lhe fazer dizer o seu nome, a fim de que ele pudesse melhor invocá-lo quando oferecesse um sacrifício. Deus concedeu esse favor, que jamais fizera a qualquer outro neste mundo, mas não é permitido repetir esse nome, né? É o nome sagrado, né? Que é o pentagrama, né? Com as seguintes letras em hebraico, Yu, Re, de Bab, Re, né? Na versão hebraica, Davi cita somente metade desse nome, Yah, né? E nos Salmos, né? Mas não é permitido falar o nome completo. Tem aqui umas vertentes de um, uma grupo de judaísmo lá, de um grupo de judaísmo que tenta falar o nome de Deus, Yahweh, Yahvé, sei o que, mas é complicado porque os rabinos, eles sabem todos o nome de Deus, mas só para cerimônias, por exemplo, que nem a Páscoa, Yom Kippur, né? O nome não foi esquecido, mas o temor desse nome, por quê? Se esse nome for cair na boca de um povo ímpio,
a, o temor é que faça com que o mundo seja destruído. Sabe por quê? Porque está escrito ali, né? Não falarão do seu santo nome de Deus em vão, porque Deus não terá ninguém por inocente quem proclamar o seu santo nome em vão. Tanto é títulos como Adonai, Shaddai, que mais? Elohim, sabe? Eles não gostam de citar se não for para cerimônias, no caso de oração no Shabat e tal, mas nos dias comuns eles chamam de Amonai, Eloquim, né? Exakai, para não falar o nome, porque eles têm muito temor com o nome de Deus. Ao contrário de nós aqui do Ocidente, que fica aí até zombando, entendeu? Então, é, eles só vão falar o nome de Deus só em questões de cerimônia. E, e ainda por cima, só para quem já está ali muito tempo ali mesmo. Para iniciante, nem é dado conhecer. Quando, por exemplo, no dia de Páscoa, no dia do Yom Kippur, quando eles têm que falar o nome verdadeiro de Deus, né? Eles tocam a trombeta tão alto para que os novatos não escutem. Por quê? Porque esse nome cair na boca de todo mundo ali, já pensou? Se um de nós aqui souber o nome verdadeiro nome de Deus, no momento de fúria ali, você invoca aquele nome e mata uma pessoa, certo? Então, é essa a questão. Então, então a gente assim, não. Só vai saber o nome se você tiver aí seus 15, seus 20 anos estudando a Torá integralmente e você ter maturidade e autocontrole. Aí o rabino vai ver se vai ensinar para você, sendo ele ortodoxo ou messiano, entendeu? Mas a questão do nome de Deus aqui que ele está falando é isso mesmo, que ele não pode repetir esse nome para qualquer um aqui, ainda mais para gentil. É, certo? E tem aquelas coisas, né, que na igreja fala que, não, você não pode falar, ai meu, Deus é título. Deus pode ser qualquer um, é um título, mas o verdadeiro nome mesmo não é citado. Ninguém aqui o Ocidente não sabe. A igreja nem tem posse disso. Esse é o problema. Sabe? Tanto é a tradução da Septuaginta do hebraico para o grego e depois para o latim. Os escribas judeus, eles praticamente encobertaram o nome para que nenhum grego, um gentil saiba por causa dessa questão. Pensa naquela época. Um grego e um romano souber o verdadeiro nome de Deus ali, praticamente eles destroem o mundo. Porque vão provocar a ira de Deus, porque são gentios, não têm conhecimento e ficam invocando o nome de Deus sem e estavam perseguindo o próprio povo de Deus. É complicado. Vocês já imaginaram com a situação, né? Deu para entender como é que é o negócio. Então, Moisés, certo do auxílio que Deus podia dar, certo do auxílio de Deus e o poder que ele lhe dava para fazer milagres, às vezes julgasse necessário, se às vezes julgasse, toda vez que julgasse necessário, concebeu grande esperança em libertar os hebreus e humilhar os egípcios. Soube que nesse mesmo tempo a morte do faraó, cujo seu reinado ele fugira do Egito. Assim rogou a Reuel, seu sogro, que permitisse voltar para lá para o bem de sua nação. Ele não teve dificuldade em obter consentimento. Moisés pôs seu rogo caminho com a sua mulher e com Gerson e Eliezer, seus 2 filhos, dos quais o nome primeiro significa peregrino, Eliezer é peregrino, e o segundo, auxílio de Deus. Porque por meio daquele auxílio de Deus preservava as ciladas dos egípcios, para se preservar das ciladas dos egípcios. Arão, seu irmão veio, por ordem de Deus, encontrar a fronteira com o Egito. Moisés narrou-lhe tudo o que aconteceu no Monte as ordens que Deus receberá, que de Deus receberá.
Os principais israelitas vieram também com ele, e para obrigá-los a crer em sua palavra. Fez na presença deles o poder que havia recebido, vários prodígios. O espanto deles se apoderou e certificou-os da verdade, e começaram a esperar tudo do auxílio de Deus. Aqui está falando bastante coisa do que acontecia com Moisés, né? Mas tem várias histórias da tradução oral ainda que da tradução oral que, se vocês observarem ainda, tem muita história sobre Moisés aqui, certo? Então vamos lá, continuando. O êxodo assim, vendo Moisés que o ardente desejo de se libertar da escravidão, a referência do Êxodo capítulo 5, tá? Vendo-se que Moisés que o ardente desejo de se libertar da escravidão levava os hebreus a render-se em dele inteira obediência, foi ter com o novo rei. Falhou-lhe do serviço que prestara ao seu antecessor contra os etíopes e contra como fora recompensado somente com ingratidão. Contou-lhes o que lhes dissera no monte Sinai, os milagres que ele havia feito para obrigá-los a dar fé das suas promessas. Suplicou-lhe que não resistisse com a incredulidade à vontade daquele soberano, Senhor dos reis. O faraó, entretanto, zombou de suas palavras, e então Moisés fez em sua presença os mesmos prodígios que haviam feito no monte Sinai. O príncipe, em vez de ficar convencido, enfureceu-se e disse a Moisés que Moisés era mau e que depois de ter fugido para evitar a escravidão, se havia feito o iniciário da magia, a fim de enganá-lo por meio de artes diabólicas. Mas ele, o faraó, tinha também sacerdotes de sua fé, que poderiam fazer os mesmos prodígios. Assim Moisés não devia se vangloriar de ser o único a qual Deus concedeu aquela graça, e deludiu um povo simples, persuadindo que havia nele algo divino, e mandou buscar os sacerdotes. Eles lançaram suas varas no chão e essas se converteram em serpentes. Moisés, sem se espantar, respondeu ao rei: Eu não desprezo, majestade, a sua ciência, a ciência dos egípcios, mas o que faço está tão acima do conhecimento deles que sua magia conta a distância entre as coisas divinas e as humanas. Eu vou lhe mostrar claramente que os milagres que faço não têm como o deles uma, uma vã aparência da verdade, para enganar os simples e os crédulos, mas procedem da virtude do poder de Deus. Dizendo que essas palavras, atirou a vara no chão e ordenou que a mudassem em serpente. Ela obedeceu à sua voz e devorou a dos egípcios que pareciam ser outras serpentes. Voltou em seguida à sua forma primitiva e Moisés retomou na mão. O rei, em vez de mirar com tão grande maravilha, irritou-se ainda mais e depois de ter dito a Moisés que sua ciência e seus artifícios seriam inúteis, ordenou que tinha direção das obras confiadas a israelitas que aumentasse ainda mais. Assim o indivíduo mandou retirar a palha, assim esse indivíduo mandou retirar a palha que costuma fornecer para tijolos, de modo com que ser labutado durante todo o dia. Tinham de procurar durante a noite e lhes dobrava o trabalho. Moisés, sem se incomodar com as ameaças do rei, sem se comover com as queixas contínuas dos hebreus, que diziam que todos os esforços deles só estavam servindo para fazer sofrer ainda mais, continuou firme no cumprimento de sua missão. Pensa, gente, que nós falamos na live passada, o ungido, né? Ele foi preparado para isso, sem se comover com a queixa dos hebreus, né? E se comover também com o desafio do faraó, né? E como havia empreendido em um ardente desejo de libertá-los, deliberou consegui-la, com a vontade do rei, contra a vontade do rei, contra a opinião deles mesmos. Ou então voltou a falar com o príncipe para pedir aos hebreus que fossem ao monte Sinai e oferecer um sacrifício a Deus, como ele havia ordenado. Disse o faraó que não se devia opor à vontade do céu, mas, enquanto Deus lhe era ainda favorável ao seu próprio interesse, obrigava a conceder àquele povo a liberdade que lhe pedia.
Se ele recusasse, só poderia acusar a si mesmo de ser a causa de sua própria desgraça, pois atrairia sobre si, por sua obediência, a sorte de castigos. Ao ver-se-ia sem filhos, o ar, a terra e todos os outros elementos seriam contrários e tornar-se-iam o início da vingança divina. E por fim, os hebreus não deixariam de sair do seu reino, ainda que ele não quisesse consentir, os egípcios também evitaram o castigo de sua obstinação. Bom, ele foi avisado, né? Ele foi avisado qual seria o motivo da desobediência do faraó, certo? Então, é, o faraó foi avisado. Então, o faraó próprio diz que o próprio Deus, ele endureceu o coração do faraó, né? Aproveitou aquela arrogância do faraó para contra ele mesmo, né? E Deus instigou a própria obstinação do faraó, né? Porque conforme ele disse a Abraão que ele castigaria aquela nação que escravizasse seu povo, né? Isso está em Gênesis 15, como falamos já nas lives anteriores, ok? E as palavras de Moisés não fizeram impressão ao espírito do rei, e os egípcios foram amargurados por toda espécie de males, narrá-los em particular, tanto porque não são extraordinários quanto para fazer conhecer a verdade, o que Moisés havia predito, e também para manifestar aos homens quanto não, quanto não importa não irritar Deus, e que punia os pecados com tão grandes e terríveis castigos. A água do Nilo foi mudada em sangue. Como o Egito não possui fontes, o povo descobriu que a sede era maior do que todos os males. A água do rio não somente adquiria cor de sangue, mas o povo também não conseguia bebê-la sem sentir dores violentas. Olha só a situação, gente. Aí, daí vamos lá continuando. Os israelitas, ao contrário, não achavam tão potável e boa como conta comum. O rei, admirado com esse prodígio, temendo por seus súditos, permitiu que os hebreus se retirassem. Não havia, porém, o mal cessado de todo. Ele retornou aos antigos sentimentos, revogou a ordem e a licença. Deus, para castigá-lo por ter reconhecido tão mal a desgraça que fizera ele, livrando daquele flagelo, feriu o Egito com uma nova praga. O número incalculável de rãs cobriu a terra, comiam tudo o que ela produzia. O Nilo ficou tão cheio delas, e uma parte que morreu nas águas do rio tornou-se infecto, tal sorte que não mais podia beber a sua água. Também o lodo dos campos produzia uma quantidade enorme desses animais, com que a deposição formava, a decomposição formara um outro pantanal, ainda mais horrível que o primeiro. As rãs também, olha só a situação das rãs que morriam lá, gente, né? As rãs entravam na casa, nas vasilhas, nos pratos, estragavam todos os alimentos, pulavam sobre as camas e envenenavam o ar com seu mau cheiro. O rei, vendo tudo isso, vendo seu país em tal miséria, ordenou Moisés que partisse para onde quisesse, com todos de sua nação. Retamente, todas as rãs desapareceram. Mas, né, como vemos, né, as terras dos rios voltaram ao seu estado primitivo, e o rei esqueceu o mal que tanto temor havia causado, e como se quisesse experimentar os males ainda maiores, revogou a licença que de mau grado concedera. Deus então castigou ou por ter faltado com a palavra, coisa indigna de um príncipe, e os egípcios ficaram todos cheios de piolho, que em tão quantidade era miseravelmente comido por eles, sem que pudesse encontrar remédio algum para isso. E em tão grande e tão vergonhoso o mal espantou o rei e permitiu aos hebreus que partissem, mas apenas cessou o mal e determinou que as mulheres e filhos dos hebreus ficassem como reféns. Olha lá, gente. Percebendo que o rei estava convencido que era capaz de afastar qualquer tempestade que desabasse para destruir seu reino, se fosse Moisés e não ele. E quem castigava ele e seu povo por causa da cruel perseguição movida contra os hebreus. Enviou sobre o Egito uma imensa multidão de diversas espécies de pequenos animais, até então desconhecidas, até ficou totalmente coberta deles, que era impossível cultivá-la.
muitas pessoas vieram a morrer. Aos que sobreviveram eram contaminados pelo veneno deles. E a causa de os outros tantos males, doenças, até mesmo a morte. Mas nem isso foi suficiente para levar o rei a uma inteira obediência à vontade de Deus. Ele contentou-se em permitir as mulheres fossem, tentou permitir as mulheres fossem com os maridos e ordenou que os filhos ficassem. Tão grande obstinação do príncipe em resistir às ordens de Deus atraiu sobre seus súditos por causa dele outros males ainda mais procedentes. Todos foram cobertos com chagas, úlceras e muitos morreram miseravelmente. E foi tão terrível o flagelo, porém, que não foi capaz de tocar o coração do faraó. E Deus feriu o Egito com uma praga que nunca havia se falado. Fez cair chuva de granizo tão forte e espessa que o tamanho tão grande que nunca se via semelhante, nem mesmo nos países em que isso estão sujeitos. Estava, estava-se, estava-se, no entanto, muito antes da primavera. A chuva estragou todos os frutos. Depois veio a nuvem de gafanhoto, destruiu o que restava, e a sorte é que os egípcios perderam qualquer esperança em obter alguma colheita. E se o rei apenas se o rei tivesse apenas falta de inteligência, ele teria tantos males juntos como caíssem em a si mesmo para dar remédio, mas bem que ele compreendeu o motivo, é que a sua malícia foi tão grande que continuou a se opor à vontade de Deus. E como não pudesse existir nem mesmo a consideração de salvar seu próprio povo, ele via perecer diante dos seus olhos e foi capaz de contê-lo. Assim, se contentou em permitir Moisés levar os israelitas com suas esposas e filhos, mas a condição que lhe deixarem todos os seus bens aos egípcios, para compensar a perda que haviam sofrido. Moisés fez de ver que aquela proposta não era justa, pois seria opor os hebreus em possibilidade de oferecer sacrifícios. Você pode ver, gente, o faraó fazia uma lei e depois revogava ela. Depois, tanto, tanto, flagelo, falou, não, os homens vão, mas as mulheres e crianças ficam. Depois, mais um flagelo. Os homens vão, mas ficam as crianças. Depois, mais um flagelo. Vai todo mundo embora, mas deixa os bens, sabe? É aquela coisa de malícia que o faraó tinha, né? Então era é por isso que diz uma certa frase está escrito na Bíblia que o coração do faraó foi pesado, né? Quer dizer o que? O coração do faraó foi julgado. Então, aí que nós vemos ali que Deus fez com esse homem, né? Entretanto, enquanto o tempo se passava, nessas altercações, os egípcios foram envolvidos por trevas espessas e não tendo a menor claridade da idade para seguir, muitos pereceram em diversas maneiras, enquanto outros temiam semelhante infelicidade. As trevas duraram 3 dias e 3 noites, sem que o faraó se decidisse deixar sair os israelitas. Depois que a se dissipar, Moisés foi ter com ele e lhe disse: Até quando, majestade, resistirei à vontade de Deus? Ele vos ordena que deixeis sair os hebreus. Não tendes outro meio, senão livrar de tantos flagelos que vos atormentam. O rei, fora de si pela cólera, ameaçou mandar cortar a cabeça que ousasse continuar a falar ao rei daquele modo. Moisés então respondeu que, de fato, não lhe falaria novamente. Está certo que o próprio rei e os principais do seu reino pediram que se retirasse os com os israelitas. Deus, irritado com a resistência do faraó, decidiu ferir os egípcios com mais uma praga. Certamente obrigaria a deixar sair. Determinou Moisés que preparasse para oferecer um sacrifício no 13º dia do mês, que os egípcios chamam de Farmut e os hebreus de Nissan. Aí que vem a Páscoa, né? E os macedônios de Xântico, que se conservasse o ponto para partir e levasse consigo todos os bens que possuíam. Moisés obedeceu e reuniu, distribuindo todos os grupos distribuindo todos por grupo e companhia,
Ao raiar do 10º dia, como Deus havia marcado, começaram a oferecer sacrifícios, purificar suas casas, lançando-lhe sangue com um ramalhete de sopo, e depois de terem ceado, queimaram tudo que havia restado de alimento, estando prontos para partir. Nós observamos ainda que esse costume damos o nome da festa de Páscoa, isto é, passagem, porque foi nessa noite que Deus, passando pelos israelitas sem causar mal algum, feriu os egípcios com uma grande praga. Todos os primogênitos morreram. Tão grande a aflição que fez correr o povo em massa no palácio do rei, para suplicar-lhe que deixasse sair os hebreus. Assim não podendo mais resistir, o rei também deu permissão a Moisés a certeza de que apenas os hebreus tivessem partido, teriam os males que atormentavam o Egito. Os próprios egípcios deram-lhe presentes, um pelo seja de os ver bem longe, outros pelo costume da terra, testemunhando até com lágrimas que estavam arrependidos dos maus tratos que lhe haviam infligido. Mas pensa olha só, essa praga aqui a última praga dos primogênitos inteligente, é interessante. Ela não só fez o Egito sofrer em dor, mas também praticamente desmascarou todo o povo egito. Sabe como? É para morrer os primogênitos. De repente, de repente morria quem você nem imaginava, né? Teve caso que morreu um ou dois, né? Por quê? Pensa bem, gente, por quê? Porque os egípcios, como está escrito ali no início do texto, eles eram voluptuosos e eram promíscuos, tá? Quer dizer o quê? Foi desmascarado até adultério ali. Os egípcios tinham essa mania. E na cultura egípcia, antigamente, o adultério é proibido, desde que ninguém soubesse, né? Então foi aí que aconteceu. Peraí, é para morrer o primogênito meu, mas por que morreu o outro, mais um? Quer dizer que um não era filho do marido. A mulher pulava a cerca. Então, foi não foi só a perda de filhos de primogênito também, como desmascarou o adultério e a prostituição de muitas famílias egípcias ali, que era costume fazer isso. Pensa no. Foi tudo escancarado com a última praga, entendeu? Segundo a tradição rabínica, aconteceu isso lá. Que os egípcios, eles eram bem saidinhos, né? Então, teve mulher que perdeu mais de 2 filhos, porque é o primogênito do marido e o primogênito do amante, né? Então, pensa a situação que era a terra do Egito, entendeu? Então, os israelitas partiram para a cidade de até então deserta, onde Cambises, quando depois devastou o Egito, construiu outra cidade que chamou Babilônia. Dali caminharam para Baal-Zephon, cidade que está à beira do Mar Vermelho. E como era muito deserto e nada tinha para comer, misturaram farinha com água e amassaram o que puderam e puseram ao fogo, alimentando assim durante 30 dias. No fim do tempo, esse daqui é o matzá, é o pão sem fermento, tá? Tá? No fim desse tempo, todavia, a farinha veio a faltar, embora tivesse economizado bastante. Em memória dessa necessidade pela qual passaram, que celebramos ainda hoje, durante 8 dias, a festa que chamamos de Asmos, os pães ázimos, isto é, pão sem fermento. A multidão do povo podia se dizer inumerável, pois até das mulheres e das crianças haviam 600 mil homens capazes de pegar em armas. Pois além das... A multidão do povo podia se dizer inumerável, pois além das mulheres e das crianças, haviam 600 mil homens capazes de pegar em armas. Certo? Então, diz que os egípcios, daqui os egípcios, os israelitas saíram do Egito no mês de Xântico ou Nissan, nos dias 15 da lua. 430 anos após Abraão, nosso pai, ter
ter vivido na terra de Canaã e 215 anos depois que Jacó ter chegado ao Egito. Moisés tinha então 80 anos, Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como havia determinado. O êxodo nem havia saído, nem havia saído, no êxodo capítulo 14, nem bem havia saído os hebreus, os egípcios se arrependeram em ter deixado partir, e ficou mais arrependido ainda de todos os outros, porque considerava Moisés um mago, e estava certo que todas as pragas do Egito sofreram efeitos dessa magia. Por isso ordenou que se tomassem as armas para perseguir e obrigá-lo a voltar, e ainda que fosse possível alcançá-los. Agia assim porque pensava não estar com isso se opondo à vontade de Deus, pois eles haviam se tirado sob a licença que ele mesmo concedera. Imaginava ainda que não teria dificuldade para vencer homens cansados e desarmados. Então, gente, vamos continuar mais um pouco, ainda tem tempo ainda, tá? Então, por aqui vocês verem, né, qual foi a visão aqui do êxodo aqui de Moisés, né? Então, se pensa que Moisés, tem muita gente que não conhece nem a história de Moisés, né? Moisés foi um general, um estadista, ele foi criado nas ciências, na ciência da guerra, na cultura egípcia, né? Ele foi criado para ser um estadista, para ser um descendente do faraó. Então, para quem não sabe, ele era herdeiro da coroa egípcia. Então, Moisés não foi nenhum bobo pastor de ovelhas, gente. Ele foi um homem de guerra, um militar, estrategista, certo? E por aí a gente vê nas fontes certas o quanto deturpavam a imagem desses homens da Bíblia, né? Certa vez eu perguntei, né, uma pessoa aqui, um conhecido, se você não estudasse, fosse uma pessoa, um simples seguidor de banco de igreja, um simples frequentador de igreja, qual a visão que você teria de Abraão? Ah, um nômade para andando para lá e para cá. Nômade, né? Ah, nos vídeos anteriores nós vimos que Abraão era considerado o príncipe sobre os seus aliados cananeus, tá? Então, aí você vê a diferença de interpretação, né? E Abraão morreu o homem mais rico daquela era do Oriente. Então, por aí a gente para pensar quanto deturpam a, a reputação dos patriarcas, dos homens da Bíblia, dos profetas. Não tinha nenhum povo bonitinho, gente. Até mesmo Jesus, eles taxam como um coitado, um pobre. Não, Jesus era um homem inteligente. E ele quando criança, ele foi sabatinado pelos sábios do templo e deu um show de aula, deu uma aula neles, entendeu? Ele deu uma aula nos chamados pescadores de homens, que sabatinavam crianças para avaliar se os pais estavam ensinando corretamente os filhos, certo? Para vocês verem, naquela época era um mandamento que toda a família, todo pai e a mãe tinha o dever de instruir seu filho nas leis de Moisés. Então, e aí como é que fica, gente? Até hoje é de hoje. A gente sabe que uma criança judia lá, da, de um judeu que não é secular, mas tipo, que segue a lei de Moisés, lá, segue a religião mesmo, uma criança, ela dá show em você desde Gênesis até o último profeta, Malaquias ali. E aqui no Ocidente encontramos gente arrogante que nem sabe nem se for ler a Bíblia e se acha conhecedor da coisa, né? Aí que tá o problema. Aí
depois quer dar um mérito, né? O Espírito Santo ensina. Não, eu não estou falando que o Espírito Santo faz isso, entendeu? Mas só que também você tem obrigação de pegar a Bíblia e estudar, certo? Não é só deixar tudo na conta de Deus, não, porque diz que Deus também obrigou. Medita nela de noite. Tá na Bíblia? Ok? Então a gente pega uns arrogantes aí que Deus me livre, né? E é claro que o Espírito capacita. Claro que capacita. Mas desde que você faça a sua parte também. Vai estudar. Medita a Bíblia. Medita, estuda a palavra de noite, como está escrito ali. Medita nessa lei de noite. Entendeu? Então, tem gente que só por misericórdia também, viu? É, é complicado. Uhum. Aí, daí vamos continuando aqui. Assim como os egípcios que os perseguiam, passando por caminhos difíceis e ásperos, que Moisés escolhera de propósito, tanto para fazer sofrer o castigo pela violação da palavra, como se arrependesse de ter os deixado partir e de se arrepender de ter os deixado partir e os perseguissem, quanto para impedir que os filisteus, vizinhos dos egípcios, inimigos dos hebreus, fossem avisados de sua saída. Quis também deixar o caminho comum que leva à Palestina e tomar o deserto, embora mais difícil para oferecer sacrifício a Deus no Monte Sinai, segundo a ordem que dele havia recebido, então tomar posse da terra de Canaã. Olha aqui, ó, comentário de José, Moisés usou a mesma estratégia da guerra contra os etíopes e usou contra os egípcios. Andou no caminho difícil para poder os fazer sofrer, para atrasar a logística deles. Moisés era algum bobo? Não. Deus capacitou esse homem e usou a inteligência desse homem para fazer coisas prodigiosas. Então uniu o sobrenatural com o possível que Moisés podia fazer. Tá aí que eu estou falando pra vocês, gente. Esse é o segredo. Deus pode tudo, mas cadê e você? Ele capacita, mas Moisés era um homem estudado. Está dizendo ali que ele cresceu em sabedoria ali dentro do palácio de Faraó. Ele tinha um conhecimento e estudou para isso. Então quer dizer o que? Não foi só o que Deus deu também, mas ele se capacitou. Deus favoreceu que ele se capacitasse. Então também as pessoas não ficam, Deus me capacita, tá bom, mas você tá fazendo, tá estudando, tá meditando? Não tá, cara. Certa vez estava comentando eu com um amigo meu da, da Assembleia de Deus, né? Que era complicado a pessoa querer ser líder de uma igreja, poxa, porque para você ser líder, ó, vamos falar uma coisa, tem que estudar, como eu já fiz, uns 3 4 anos, certo? Em outras dominações, um rabino mesmo, ele tem que, ele é a vida inteira estudando, certo? Para ele ganhar uma licença de rabinato, são quase mais de sei quantos anos estudando, certo? E aqui, sabe o que acontece aqui pro cara para ser um pastor? Não estuda nem os 4 anos. Eu ouvi isso, certo? Precisamos você que assuma uma igreja, não sei o que, não sei o que. Estuda um ano ali, estuda um ano de teologia lá e assuma uma igreja, sabe? Aí você pega umas pessoas que fazem umas nhacas ali, por quê? Estão despreparadas. É. Uma coisa é Deus te dar sabedoria, te capacitar, mas o conhecimento você tem que buscar. Você tem que estudar. E aí como é que fica?
Como é que ele é ditado? Deus dá lenha, mas você tem que vir com. Deus dá o fogo, mas tem. É o contrário. Deus dá o fogo, mas você tem que vir com a lenha. E aí, como é que fica o negócio, gente? É essa a questão. Por isso que nós estamos falando de uma pessoa certa, Moisés, né? E falamos dos outros patriarcas também, Abraão, Isaac e Jacó, que eles viviam estudando. Se vocês pegarem a tradição oral judaica, eles estudavam. E, gente, corta essa, cara, que quando falam de Jacó, que Jacó era o que tinha a mãe ficar enfiar dentro da tenda, que é uma interpretação errada, tá? Quando se fala que Jacó vivia em tenda, Jacó estudava. Jacó ficava lá estudando com tradição oral com o próprio pai ou com o avô quando estava vivo, certo? Abraão estudou também, tá? Segundo a tradição oral, Abraão estudou com o próprio ancestral dele, Ever e Shem. E há quem diga na tradição oral, interpretações rabínicas, que o próprio Melquisedeque era o Shem, filho de Noé, que morreu com 900 e tantos anos, tá? Então, não tem ninguém bobo na história, nenhum coitado, tá? Todos eles estudavam a tradição oral, juntamente com a fonte, ok? Então, corta essa, diz que eu já vi, olha, eu vou falar sinceramente para vocês. Eu, quando eu vou para um culto, se eu escuto uma barbaridade semelhante à que eu falei, eu perco a paciência e saio e vou embora. Não é porque eu sou arrogante, não, gente. É porque tem hora que é melhor você ser um estúpido, um ignorante, não saber de nada, do que isso que você sabe, você ter conhecimento e ver que o cara tá falando uma muita abobrinha, certo? Então, é complicado você lidar com isso. Eu até falei uma vez pro cara, falei uma vez pro meu professor, professor, tem hora que eu sinto falta de ser um estúpido, um ignorante, não saber de nada, porque pelo menos eu não faria diferença das asneiras que esses caras falam. Pois é, entendeu? É mais ou menos assim, entendeu? Não que, independente, não que a turma me confunde com um arrogante, cara, mas eu tenho tanto zelo pela palavra porque essas coisinhas aí que o cara fala, sabe? De pensar que um dia eu escutei falando assim, uma pregação que Esaú era caçador e Jacó era o filho da mamãe, viu? Eu entenda, cara. Putz, nossa. Mal ele sabia que a palavra dizendo que Jacó vivia em tenda, que Jacó passava o tempo estudando a tradição oral, que passava desde Abraão. Cara, Abraão ensinava até peregrino sobre o único Deus. Tanto é que até hoje, entre os israelitas, existe um credo que eles falam até quando acordam e vão dormir. Ouça Israel, o eterno nosso Deus é um. Toda a tradição oral passada para eles. Então, não é à toa que vocês veem lá quem é judeu ortodoxo, judeu messiânico, eles pegam, pegam suas orações de manhã, à tarde e na noite na hora de dormir. Mas nunca deixem de fazer, nunca deixem de falar, exclamar aquela velha frase: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, aí vocês verem que o sentido que dá uma tradição oral desde Abraão. Então, tudo é estudo, tudo é ensinado, tudo é estudo. Esse povo estudava, estava na lei, e ensinar os filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Gente, era ensino. E até dizem, Adonai, além de ser Deus, é professor. Ele ensina teu povo. Então, gente, é tudo isso aqui. Então, tá bem distante da realidade do que é pregado para nós aqui, certo? Então, para você ver, o Moisés foi um homem culto.
inteligente, sábio de guerras, estadista, e um bom legislador. Pôs na cabeça, tá? Então, a partir de hoje, eu peço que tenha assistido esse vídeo, entenda uma coisa: os patriarcas não eram homens coitados e leigos. Desde Abraão até Jacó, eram todos homens instruídos, capacitados para a guerra, estrategistas, tá? E, e tinha um intelecto invejável. Então não tinha nenhum alfabeto, nenhum burro lá não, certo? E depois corta essa também que Jesus era coitadinho, que não é não. Que Jesus, ele andava para pregar por todo Israel. Mas o conhecimento dele é de um rabino meu, que é de um rabino que nos dias de hoje é chamado rabino ortodoxo. Seguia a lei ao pé da letra. Fazia as cercas para que evitar que as pessoas, seus discípulos, pecassem em tal pecado específico. Isso eu provo para você que está em qualquer evangelho que a gente abrir lá, prova que ele fazia cercas. Entendeu? Então, isso é coisa de rabino. Pescador de homens. O que ele falava para Pedro? Venha comigo, Pedro, eu te farei pescador de homens. Não, porque Pedro é pescador. Gente, corta essa. Pescador de homens era um mestre da lei, ensinava as pessoas, iam buscar prodígio para poder ensinar, fazer discípulos. Ele pescava homens para formar. Gente, então o fato que Pedro converteu 3.000 almas num período ali, né? Você pensa, tudo isso aí está escrito. Muda muita coisa, não muda? Então é isso, gente. Temos que mudar nosso conceito sobre a cultura israelita. Aí vocês entendem o porquê aquilo está escrito. E tira a visão dos homens pobrezinhos, ignorantes, pessoas do interior. Gente, não é assim que funciona a coisa, tá? Então vamos lá. Vimos aqui que Moisés logrou os egípcios, né? Usou a estratégia contra a Etiópia, agora contra os egípcios, para atrasar eles e fazer eles sofrer pelo caminho. Ele poderia pegar o caminho mais curto para a Filisteia, mas pegou o caminho que evitasse que eles entrassem em contato com os filisteus para poder cercar os israelitas e também dificultasse a sua logística. Está aqui escrito aqui. Né? Moisés fez de propósito, mas o que? Sobre direção divina? Também, tá? Deixa bem claro, tá? Aí, então, vamos usar para o próximo parágrafo, né? Ao chegar à margem às margens do Mar Vermelho, os hebreus se viram-se rodeados de todos os lados pelo exército dos egípcios, composto por 600 carros de guerra, 50.000 cavaleiros e 200.000 homens de infantaria bem armados, não lhe sendo possível escapar, porque o mar o cercava de um lado e as montanhas eram inacessíveis. Os rochedos que se estendiam pela, pela praia de outro. Eles tampouco também podiam combater, porque não tinham armas, nem resistiam a um cerco, porque haviam consumido todos seus víveres. Assim, nada mais lhe restava para salvar a vida, senão entregue nas mãos dos inimigos. Então grave perigo fê-los esquecer dos prodígios que Deus fizera para colocá-los em liberdade. Acusaram Moisés por sua infelicidade e por sua incredulidade. Cresceu tanto quando ele quis certificar a proteção de Deus, tentaram apedrejá-lo e voltar voluntariamente à antiga escravidão. Isso porque, além da própria incerteza, os homens estavam atônicos com os gritos e as lágrimas de suas mulheres e filhos, e a dor de se encontravam em tal extremo levavam ao desespero. Moisés, sem se admirar em ver grande multidão acirrada contra ele, permaneceu firme no propósito de levar a cabo sua incumbência. Não podia conceber que Deus, após ter realizado tantos milagres para lhe dar liberdade, fosse permitir que morressem ou que voltassem a cair na mão dos inimigos. E para dar-lhes coragem e despertar neles esperança, assim falou: Embora seja um homem que deveis favor eu vos ter conduzido até aqui, de maneira não admirável,
de maneira tão admirável, podereis duvidar da continuação do seu auxílio? Se o mesmo Deus quis ser o vosso guia, é loucura que não quereis confiar na proteção para o futuro e depois ter visto a realização das promessas que vos fiz de sua parte, quando mesmo não tereis ousado esperá-lo? Acaso não é dos maiores perigos que se faz necessário confiar no seu auxílio? Ele permitiu, sem dúvida, que vos encontrasseis reduzidos a esse estado, a fim de que, julgando-vos perdidos, os inimigos os convençam para que não podereis escapar. Mas assim o auxílio que vos... Assim o auxílio que vós... Abri a página aqui. Que vos fará conhecer não somente o seu poder, ao qual nada resiste, mas também o afeto que vos dedica. É principalmente que a ocasião que se compraz em fazer ver que o combate por aqueles que esperam somente nele. Deixai, portanto, as dúvidas e hesitações, pois eles, pois, pois eles quer ser o vosso defensor e pode tornar o que é pequeno e fortificar o que é fraco. E que esse formidável exército, por maior que seja, não vos espante, e embora rodeados de um lado por montanhas e de outro pelo mar, não deveis perder a coragem, pois pode, pois pode, pois Deus pode, quando aprover, cercar o mar e abaixar as montanhas. E aqui vamos para o capítulo 7, diz assim: depois de falar assim, Moisés conduziu os israelitas pelo mar à vista dos egípcios, e que por estarem cansados de viagem haviam adiado o combate para o dia seguinte. Quando chegou à beira do mar, tendo na mão a vara com a qual fizeram tantos milagres, implorou socorro a Deus. E este fez a ardentíssima oração: vós vedes, Senhor, que é humanamente impossível pela força que pela astúcia escapar de um perigo tão grande como este, e que agora nós encontramos. Somente vós podereis salvar este povo, que saiu do Egito apenas para vos obedecer. A nossa única esperança está no vosso auxílio. Somente podeis ser o vosso refúgio em não extrema conjuntura, e podereis, se quiseres, defender-nos contra o furor dos egípcios. Apressai-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, sem estender o braço, sem poderoso em estender o braço em nosso favor e erguer o ânimo, a esperança de vosso povo, que se encontra em desalento e desespero. Este mar e esses rochedos que nos cercam e se opõem à vossa passagem, tão na obra de vossas mãos. Ordenei apenas, Senhor, que obedecerão a vossa ordem. E podereis até mesmo, se quiserdes, fazer-nos voar pelos ares. Esse admirável guia do povo de Deus, depois de encerrar sua oração, tocou o mar com a sua maravilhosa vara. E no mesmo instante, este se dividiu para deixar os hebreus passar livremente, atravessando de pé enxuto, como se estivesse andando em terra firme. Moisés, ao ver essa manifestação do auxílio divino, entrou por primeiro no espaço aberto e ordenou aos israelitas que seguissem porque aquele caminho e que o Todo-Poderoso, contra a ordem da natureza, lhes providenciara, e que rendesse graças, no tanto fervorosas quanto podiam passar, por incrível meio que se servia para livrá-los. Olha só, gente, você vê a mentalidade de escravo, né? É por isso que aquela geração não prevaleceu, né? Porque aquela velha história, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, eles viram todos os prodígios que Deus fez, mesmo assim, ainda entraram em desespero. Não confiar em Deus. Já pensou que isso acontece na nossa vida? A gente faz todo dia também, né? Pensa, em vez de, nós deixarmos na mão de Deus, deixarmos as coisas na mão de Deus, o que acontece? A gente entra em desespero. Por que, Deus? Por que? Não sei o que, sabe?
tenta abrir o bocão, fazer as coisas do nosso jeito. Não diferenciamos nada daquele povo, daquela geração que saiu do Egito, sabe? Se Moisés não fosse o escolhido nesse propósito, já viu o que iam fazer com ele? Viu? A conta incredulidade, e ainda Deus suportou muito tempo ainda, né? Então, a cavalaria entrou primeiro, depois aqui, vamos ver aqui. Os hebreus, não podendo mais, no momento, duvidar da assistência de Deus, tão visível, apressaram-se em seguir Moisés. Os egípcios, ao contrário, julgaram primeiro o medo que lhes haviam perturbado a inteligência, levando a precipitar naquele modo num perigo tão evidente e numa morte inevitável. Mas quando viram avançar sem obstáculo algum e que nenhum mal lhe sucedia, perseguiram com toda a dor, na certeza de que um caminho tão estranho não seria menos seguro para eles que para aqueles que nele viam andar sem nenhum temor. Aí, vamos lá. A cavalaria entrou primeiro e seguiu todo o resto do exército, como havia empregado muito tempo para preparar e tomar as armas. Os israelitas chegaram do outro lado do mar antes de serem alcançados. Isso deu aos egípcios a inteira certeza de que também chegariam com segurança, mas estavam enganados, pois não sabiam que Deus havia preparado aquele caminho somente para seu povo, e não para os perseguidores. Assim, depois que todos os egípcios haverem entrado dentro do espaço aberto entre as águas do mar, essas se reuniram no instante e sepultaram a todos, envolvendo-os em suas ondas. O vento juntou as águas para aumentar a tempestade. Grande chuva caiu do céu, e o relâmpago se misturavam com o ribombo do trovão. Os raios seguiam os trovões e, para que não faltasse nenhum sinal dos mais severos castigos de Deus, a sua justa cólera para punir os homens, uma noite sombria e tenebrosa cobriu a superfície do mar, de modo que todo esse exército tão temível não restou um único homem que pudesse levar ao Egito a notícia terrível da terrível catástrofe. Vocês sabem que a prova disso, né, que a mídia não divulga muito, mas descobriram lá naquela região daquele do Mar Vermelho é, resto de corpos humanos no fundo do mar, rodas de carruagem banhadas a ouro, que datam a um período do Antigo Egito. Por aí vocês verem por aí vocês verem aí como que a arqueologia buscou isso aí. Tem carroças do período do Antigo Egito no fundo do mar, junto com restos humanos. Lá naquela região lá. É só se pesquisarem um pouquinho, vocês vão achar. E já tá sendo provado, já está sendo provado isso daí. Que Deus afogou todo o exército egípcio, tá? E também, vamos lá. Quando estamos aqui... Nossa, perdi a página aqui. Onde tá? Vamos ver. Então, vamos lá. Estamos quase terminando aqui, tá? Aí, ninguém poderia calcular a alegria dos israelitas, por se verem salvos, com toda esperança pelo poderoso auxílio de Deus e por terem garantia de liberdade depois da morte inesperada daqueles que pretendiam submetê-los à nova escravidão. Passaram a noite em agradecimentos, e Moisés compôs um cântico para dar a Deus graças infinitas por um favor tão marcante. Narrei
aqui tudo em particular, segundo o que encontrei escrito nos livros santos. Ninguém deve se considerar coisa impossível que os homens que viviam na inocência e na simplicidade desses primeiros tempos tivessem encontrado, para salvar uma passagem, para se salvar uma passagem no mar que tenha aberto a si mesmo, que tenha acontecido pela vontade de Deus, pois a mesma coisa aconteceu algum tempo depois aos macedônios que, por passarem por mar de Panfilha sob o comando de Alexandre, quando Deus quis servir essa nação para destruir o império dos persas. Olha só, gente. Como narraram os historiadores que escreveram a vida desse príncipe, deixam, entanto, a cada qual julgue como quiser. Essa aqui é a palavra do historiador, tá? No dia seguinte, essa memorável jornada de eventos e as ondas impelidas no dia seguinte, essa memorável jornada, os ventos e as ondas impeliram as armas dos egípcios para a praia, onde os israelitas estavam acampados. Moisés atribuiu o fato a uma ação particular de Deus. Assim, lhes davam ocasião de se armar, distribuindo-lhes todas as armas para obedecerem à ordem de Deus. Levou-os para o Monte Sinai, a fim de oferecer a ele um sacrifício e presentes como sinal de gratidão pela milagrosa salvação que lhes concedera. Aqui, gente, então, vimos aqui a vimos aqui a mão de Deus agindo, né? E vamos fazer mais milagres que o povo de Israel viu a mão do próprio Deus, né? Mesmo assim, esse povo foi tão ingrato com Deus, né? Que vendo todos os sinais e milagres, aconteceu o que aconteceu, mas para diante que vocês vão ver, né? Que Deus sepultou toda aquela primeira geração no deserto. Por quê? Tantos pecados, né? O bezerro de ouro, né? A blasfêmia, a marmura contra a sua, como uma coisa que eles viram, sabe? E não foi desconsiderado perdão para aquela injúria, porque eles viram o milagre de Deus. Deus os livrou com mão forte, como ele prometeu. Mesmo assim, se rebelaram contra ele. Você vai ver a passagem de bezerro de ouro, né? Vocês vão ver os 10 espias atiçando o povo contra para murmurar contra Deus, sabe? Toda espécie pior de pecados que se fez lembrar por gerações. O bezerro de ouro, né? Que existe um jejum entre o mês de junho e agosto, né? Que 9 de 9 de Ave, se eu não me engano, né? E 17 de Tammuz e 9 de Ave, né? Por quê? Não está no livro, mas é uma coisa que a gente pesquisa, a gente estuda, certo? Agora nós tivemos o jejum do dia 10 desse mês aqui, por quê? Foi o período que a Babilônia cercou Israel no período do exílio, certo? E no dia 17 de Tammuz, foi o período em que as muralhas da cidade caíram. E no dia 9 de Av foi o período em que o templo, eles atingiram o templo e destruíram o templo e acabaram com Jerusalém. E não foi só os babilônios. Nessas mesmas datas, quase mais de 500 anos depois, Roma também fez, nessa mesma data, destruíram as fortalezas da cidade e destruíram o templo no mesmo dia, no dia 9 de Av, certo? Por quê? Os sábios antigos entendem que Deus fez lembrar 17 de Tammuz, o revólver bezerro de ouro, 9 de Ave, a, a mentira a blasfêmia dos espias. Eles entendem que Deus não perdoou esses dois pecados.
que sentiram-se por gerações ainda, quando caíram em pecado mais grave. Então, são dias de jejum, né? E foram marcados ali, né? A invasão da cerco de Jerusalém, destruição da muralha da cidade, e depois, dia 9 de Ave, que é entre o mês de agosto, né? Metade do mês de agosto, que o templo foi destruído. Duas vezes, uma para Babilônia e outra por Roma, justamente no mesmo dia, para todos entenderem que o quanto é o preço da rebelião contra Deus, se levantar contra Deus. E Deus já deu esse recado no deserto. Por 10 vezes se rebelaram contra mim, 10 vezes se levantaram contra mim. Então, basta Moisés, sabe? Então, essa é uma coisa que esses dois pecados se fizeram sentir por gerações. Mais de 1000 anos aconteceu aí, isso foi se lembrado, puxa, foi o dia em que os nossos pais levantaram o bezerro de ouro, o dia que os espias se levantaram contra, fizeram murmuração, levantaram murmuração contra Deus. Então são dias de jejum, sabe? Então a história aqui é muito rica, as histórias que eu tô falando isso aqui, essa história para a gente entender que tanto eles, quanto tanto os antepassados deles, como as próximas gerações, viram a mão de Deus agir em favor deles. Às vezes por uma ação na sobrenatural ou por meio de profetas, mas mesmo assim não creram. E o preço disso, isso aconteceu, né? Uma geração inteira desapareceu no deserto, até que o último daquela geração morresse, eles não, ninguém pisaria na terra prometida. E depois ainda no período dos reis, o povo se voltou a outros deuses. Foi tragédia. No período do Império Romano, da dominação romana, foi um castigo porque eles não amavam, eles não conseguiam tolerar o próprio irmão, matavam o irmão por causa de questões políticas. Começou com os macabeus e terminou com os fariseus, saduceus, herodianos e essênios fazendo facções políticas e religiosas em toda Israel. Por fim, acabou o quê? Derramando o sangue do próprio irmão. Destruição por Roma e outro exílio que dura até hoje. Gente, tem preço, né? Tudo tem um preço aqui, tá? Eu estou fazendo isso para vocês refletirem que tudo tem um preço, ok? Naqueles tempos viram a mão de Deus, um grande profeta ali tinha carta ortegada para ser o representante de Deus na terra. Mesmo assim, não creram. Qual que é o preço da incredulidade, gente? Vocês viram que a gente vai ver. Ah, não vou ter tempo para passar isso hoje, mas vocês vão ver o preço da incredulidade aqui, tá? Temos o próximo, vou entrar no próximo capítulo, né? São 11 horas já, certo? Então não vai dar muito tempo, mais tempo para a gente fazer seguir mais em frente, está muito tarde. Mas continuaremos o livro, certo? E faremos a reflexão, certo? Faremos a reflexão porque nos dias de hoje é muito necessária. Lembre-se disso, vou terminar com uma frase aqui. Qual o preço de uma rebelião? Certo? Pega o exemplo desse povo aqui, que é citado na carta dos Hebreus, que fala sobre isso, né? Se aquele povo tivesse me ouvido, se aquela geração tivesse me ouvido, eu vos teria dado descanso. Hoje, se vocês ouvirem minha voz, não sejais rebeldes. Não sejais rebeldes, certo? Então, entendam bem qual que é o preço de uma rebelião. Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Foi um prazer enorme expor essa live para vocês aqui.
certo? E vamos continuar, tá? E, e eu espero que seja de grande valia esse tempo aqui para nós refletirmos até nossa fé. E eu vou expor mais alguma coisa aqui, por exemplo, né? Certa vez nós estávamos comentando sobre isso, né? Que alguns dos meus me chamam de ser o mais judeu da minha congregação, certo? Porque eu estudo a questão da cultura judaica para poder ter entendimento, entendeu? E de fato eu sou quase um, digamos. Mas vamos entender uma coisa. Daí a turma fala, vem aquela velha história que eu falo assim, gente, isso não está na Bíblia. Onde foi tirado isso? Arrebatamento pré-milênio, pré-tribulacionista. Onde está que você é muito judeu, que você não sei o quê, bate muita bola para judeu, não sei o quê. Não, peraí. Não, eu estou sendo realista, tá certo? Mas mas o judeu não crê em Cristo. Pera, o judeu não crê em Cristo? Essa geração não crê em Cristo, primeira coisa. Os próprios da igreja, inclusive a igreja católica, o próprio Lutero fez isso, tá? Então vai ser impossível você querer falar de Yeshua para um ortodoxo, porque até metade dos antepassados daquele povo foi massacrado por a igreja católica, Igreja Católica, e também por Martinho Lutero, que teve as suas teses malucas, certo? Então, infelizmente, isso aí Deus vai ter que fazer essa parte, porque nós fizemos essa merda. Então vamos parar com esse negócio, né? Mas o mérito é deles, certo? Agora, quem te dá o direito de você dizer que você ganha o céu e eles não? Eles não têm o Espírito Santo, tá? Conta arrogância, você, né? Você tem uma unção de Elias, né? Então, gente, mas você tá indo para um lado que não sei o quê. Ó, vamos supor uma coisa. Você está preparado para que naquele dia chegar, você pode estar arriscado e tudo que você está acreditando agora não seja verdade. Você está preparado para isso? Eu tô. E você, tá? Então a história foi outra, entendeu? Porque você fica vendo, fica ouvindo certas coisas que não tá. Não, você tá vendo uma teologia, gente, que até hoje não se explica, certo? Tanto é que vocês não se esforçam nem para pôr um hebraico aqui para ter um maior entendimento das escrituras. Tão pouco para dizer assim, não ser arrogante, vocês não colocam nenhum grego koiné aqui para você entender as escrituras na tua essência. Estou entendendo uma coisa que foi dita por padre, por não sei o quê, e eram tudo antissemita. Me desculpe. Só espero que naquele dia você não seja um daqueles que se apostatam e comecem a amaldiçoar Deus, como está escrito no Apocalipse. Então, é isso, gente. Bom avaliar nossa fé, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas vamos ver com que é o negócio, né? Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos fechar.